E aí o Tarcísio gritou, então, finalmente, fora PT, e aí explorou pautas, né, principalmente pautas econômicas, inflação, aumento de impostos, juros altos, prejuízos de estatais. Em alguns momentos, como eu disse no início, ele preferiu essa construção, né, frasal, assim, nós vamos vencer, ou nós vamos dar uma resposta no ano que vem, e ele vinha até aqui se voltando muito para a liderança do Bolsonaro, né, indicando o Bolsonaro como candidato legítimo, e mesmo assim, claro, ele fez o que ele faz sempre, listou grandes conquistas do governo Bolsonaro, que o Tarcísio disse, em 2 anos e 7 meses, o Lula jogou tudo na lata do lixo. E aí ele disse, literalmente, vou dar aspas aqui para o Tarcísio de Freitas, o Brasil não aguenta mais a desfaçatez, o gasto desenfreado. O Brasil não aguenta mais a política dos campeões nacionais, não aguenta mais a corrupção, não aguenta mais um governo gastador, os juros altos. Quem paga essa conta são vocês. O Brasil não aguenta mais aumento de impostos, não aguenta mais o PT. O Tarcísio, já no fim, chamou Bolsonaro de grande líder e disse ao público que podem tirar Bolsonaro das urnas, de novo, uma referência à possibilidade de Bolsonaro não conseguir se tornar elegível e ser candidato em 2026. Então ele disse, podem tirar Bolsonaro das urnas, mas jamais vão tirá-lo do coração de vocês. O governador falou que a missão do capitão não acabou, ele ainda vai contribuir muito com vocês. No fim, repetiu a frase que virou já slogan do PL, partido do Bolsonaro, se está tudo caro, volta Bolsonaro. Então, foi o resumo. Silas Malafaia, de novo, fez um discurso com críticas pertinentes e pesadas ao STF. Gustavo Gayer fez algo muito interessante, foi pensar ali falas dos últimos anos, né, dos últimos meses, de ministros do STF, falas que, por si só, poderiam gerar uma abertura de processo de impeachment contra todos eles, do Flávio Dino, do Barroso, do Alexandre de Moraes. Também foi um discurso bem interessante o do Flávio Gaia, né? E quando ele fez uma fala... Gustavo Gaia. Quando o Gustavo Gaia fez um discurso, uma parte do discurso em inglês, né, para que as emissoras internacionais pudessem reproduzir, eu achei engraçado que o Bolsonaro entrou ali, Make Brazil Great Again. Né? Ele mandou um Make Brazil... Pena que não dá MB, não dá para fazer não é um MAGA. Não fica sonoro, MGA, fica meio africano, né? MGA, parece nome de jogador da África do Sul, da Nigéria, uma coisa assim. Pois é. Daí pra fazer um Braga, né? Brasil Great Again. Brasil Great Again, dá, isso dá. Mas o que a gente percebeu ontem, né? E de fato, né, Lacombe, uma eleição sem o Bolsonaro é uma eleição fajuta. Isso daí eu não tenho nenhuma dúvida. E daqui a pouco a gente vai falar disso, né, da The Economist. Mas a própria The Economist, num artigo esse final de semana, falou algo que nós já havíamos falando desde o ano passado, aqui no Conversa Timeline, né, da união da direita em torno do Bolsonaro. Óbvio que a The Economist não usa o nome do Bolsonaro, mas fala da união da direita em torno de um candidato, e isso levaria, com certeza, a uma vitória contra o PT no ano que vem. Isso para mim é muito, muito claro. Eu realmente assim esperava mais de vários políticos, de várias pessoas ligadas ao Bolsonaro, uma defesa mais ferrenha, tá? E críticas mais contundentes aos ministros. Esperava também manifestações pedindo impeachment de Lula, impeachment de Moraes, impeachment do Flávio Dino, que seja. O judiciário ele precisa ser reconduzido ao seu papel constitucional. Não dá para ter o judiciário como um poder acima dos outros. Isso é um estado de anomalia que a gente vive no Brasil hoje. Eu não consigo ver uma outra maneira, senão o impeachment de um ministro, para consertar isso. Porque aí você limita, né? Você traça aquela linha vermelha. E eu acho um erro a direita não estar se mobilizando para isso, que vai passando o tempo e a gente vai deixando várias oportunidades passarem. É verdade o que o Bolsonaro falou, né? Acho que é muito claro para todo mundo. Com maioria na Câmara e maioria no Senado, ele conseguiria fazer muito mais. Seria algo até um pouco mais parecido com o que o Trump fez, e aí sim a gente poderia ter uma oportunidade muito maior, por exemplo, de fazer conseguir o impeachment de um ministro. Agora, a pergunta que fica é:
o judiciário vai deixar essa maioria acontecer? Esse que é o ponto que eu fico me perguntando, sabe, se eles vão simplesmente ver a capacidade da direita de eleger, a maioria de senadores, de deputados federais, e eles vão deixar isso simplesmente acontecer, ou eles vão fazer o que inclusive eles já estão fazendo, de inventar crimes, né, inventar processos contra os candidatos mais fortes, aqueles que têm mais possibilidade ao Senado, e tornar inelegível 1 a 1. O Eduardo Bolsonaro seria um, né, que provavelmente viria candidato ao Senado. O Gilson Machado, em Pernambuco, também viria candidato ao Senado. Viria, estou dizendo, talvez venha, tomara que venha, todos os dois. Né, mas O isso, Carlos Bolsonaro, né? porque a gente não pode falar disso no YouTube. O Carlos Bolsonaro por Santa Catarina. As eleições proporcionais, acho que para você inventar vou falar em código, né? Para você inventar um truque para interferir nas eleições proporcionais, não sou estatístico, não sou matemático, não sou especialista em TI, mas já me disseram que é algo mais complicado do Muito que as mais. majoritárias. Não, Né? muito mais, não tem nem comparação. Então, eu acho, sinceramente, que eles vão 1 a 1 e evitar que a direita tenha candidatos para conseguir a maioria. Espero que não aconteça, né, óbvio, mas eu acho que se não houver uma pressão política e uma pressão popular para evitar que isso aconteça, é muito difícil. Você deixa todos eles ali à vontade, né, e você depois reclama que eles estão agindo contra você, mas você deixou os caras à vontade, deixou os caras fazerem o que queriam sem pelo menos ter uma pressão política, pelo menos ter uma pressão nas ruas. Eu realmente acho que a gente tem que começar a pressionar, a gente não pode deixá-los à vontade, porque senão eles vão fazer o que eles quiserem sem nenhuma limitação.